Mais um banco norte-americano vai à falência, e é provável que você já tenha até perdido as contas de quantas instituições quebraram este ano. Qual será o próximo banco nessa lista? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Caiu como uma bomba no mercado financeiro a notícia de que o First Republic Bank, o FRB, sediado em São Francisco, foi adquirido quase que integralmente pelo JP Morgan Chase, que é atualmente a maior instituição financeira dos Estados Unidos. A compra foi anunciada no dia 1º de maio pelas autoridades financeiras do país, quando o colapso do FRB estava evidente. Assim, o JP Morgan assume todos os depósitos, os empréstimos e os títulos que antes eram detidos pelo FRB. Além disso, todas as 84 agências desse banco reabrirão nos próximos dias como agências do JP Morgan. O FRB foi fundado em 1985 e agora o seu colapso já se tornou a segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos, com exceção dos bancos de investimentos. O caso do FRB é superado apenas pela quebra do Washington Mutual em 2008, e as semelhanças com o ano de 2008 não param por aí, mas já chegamos nesse ponto. O fato é que o banco não estava muito bem das pernas há um bom tempo e sofria do mesmo problema que acomete outras instituições financeiras ao redor do mundo. Estamos falando do problema dos títulos desvalorizados por conta das altas taxas de juros. Em março deste ano, o FRB havia recebido um resgate de nada modestos 30 bilhões de dólares por parte de 11 instituições bancárias norte-americanas. O objetivo era dar liquidez ao banco e evitar a deflagração de uma crise bancária que levaria muitas outras instituições à insolvência. Contudo, isso não foi suficiente para estancar a fuga de recursos do FRB. Apenas naquele mês, o banco perdeu 100 bilhões de dólares em depósitos. Afinal de contas, quem seria louco de deixar seu suado dinheirinho nesse banco? Mas se você quer uma sugestão de como gastar o seu dinheiro, fica aqui a recomendação. Torne-se membro do canal. Assim você terá acesso antecipado a outros vídeos como este. A divulgação desse resultado foi uma verdadeira catástrofe para o valor de mercado do FRB. Na semana anterior à sua compra pelo JP Morgan, as ações do banco estavam derretendo, acumulando uma perda de inacreditáveis 95% desde o início do ano. No desespero, o FRB tentou vender seus títulos de dívida para o próprio governo dos Estados Unidos, mas a equipe de Joe Biden não colocou muita fé nesse plano. No fim das contas, não restou alternativa ao banco a não ser aceitar a intervenção federal e sua subsequente aquisição pelo gigante JP Morgan. No momento da compra, o FRB valia meros 654 milhões de dólares, um valor pífio se comparado à sua máxima histórica de 40 bilhões de dólares. Com mais essa quebra bancária, talvez você já tenha perdido as contas de quantas instituições financeiras ao redor do mundo se tornaram insolventes este ano. Vale a pena, então, fazer um pequeno sumário dos bancos que ou faliram totalmente ou estão em vias de quebrar. No começo de março, o banco americano Silvergate, especializado em negociações com criptomoedas, revelou sua intenção de encerrar suas atividades após constantes prejuízos e uma brutal desvalorização de suas ações. Poucos dias depois, foi a vez do Silicon Valley Bank desabar completamente, naquela que foi a maior falência de uma instituição financeira norte-americana desde a quebra do Lehman Brothers em 2008. E no final de semana seguinte, foi a vez do Signature Bank enfrentar problemas de liquidez, o que levou as autoridades norte-americanas a interferir na instituição. Em ambos os casos, o governo americano prometeu garantir os recursos dos depositantes para evitar uma crise sistêmica que viesse a comprometer todo o mercado. Acontece que a crise atravessou o Oceano Atlântico e chegou na semana seguinte ao Credit Suisse, segundo o maior banco da Suíça e um dos mais tradicionais do mundo. É certo que o bancão estava com o pé afundado na lama há algum tempo. Contudo, essa notícia causou um grande baque nos mercados internacionais. Mais uma vez, o Estado resolveu interferir e o governo suíço costurou um acordo que garantiu a compra do Credit Suisse pelo seu rival, o UBS. Na verdade, o
mais correto seria dizer que o governo suíço obrigou o banco falido a ser vendido para o gigante rival. Mas isso é tema para outro vídeo. Todos os que acharam que isso resolveria o problema da solvência dos bancos, evitando uma crise sistêmica global, se decepcionaram poucos dias depois, quando vieram à tona os números do Deutsche Bank. As ações do gigante alemão desabaram após a derrocada do Credit Suisse, devido ao alto grau de exposição a ativos ruins por parte da instituição. O custo do CDS, que são uma espécie de seguro para os detentores de títulos bancários relativos ao banco alemão, saltaram para seu máximo em muitos anos. Isso se deve, é claro, à desconfiança do mercado financeiro em relação à solvência do bancão. Nem mesmo o Brasil se livrou de ter alguns bancos quebrando no começo de 2023. No mês de fevereiro, a BRK e a Portocred tiveram sua falência decretada pelo Banco Central. As duas instituições financeiras vinham amargando pesados prejuízos nos últimos anos, e seu índice de Basileia, que é a quantidade de dinheiro de mentirinha que um banco pode ter segundo as leis estatais, estava muito abaixo do permitido. Contudo, o tsunami da quebra de grandes bancos parece não ter chegado por aqui, pelo menos por enquanto. Todo esse cenário caótico tem acendido os alertas do mercado financeiro. O grande temor é de que estejamos vendo uma repetição da crise de 2008, sem que seja possível dimensionar o seu impacto. Embora a crise dos subprimes seja diferente do atual momento, no que se refere ao seu contexto inicial, o fato é que ambos os eventos têm, por característica, a quebra de bancos tradicionais. E, de qualquer forma, a insolvência de uma ou mais instituições bancárias nunca é um bom sinal, uma vez que os bancos tendem a ser interligados, com investimentos cruzados para todos os lados e até mesmo atravessando continentes. O risco de uma crise bancária sistêmica é bastante real. Mas, afinal de contas, o que está por trás desta crise atual? Bem, a resposta é a mesma para este e para tantos outros casos. A culpa é do Estado. Por exemplo, a crise deflagrada em 2008, que teve como motor principal os títulos podres de hipoteca, foi gerada por ações do governo norte-americano que remontam aos anos 1990. Naquela época, o governo americano começou a incentivar fortemente os bancos a conceder empréstimos imobiliários por razões eleitorais. No começo dos anos 2000, com a crise das empresas de tecnologia, o governo aumentou a intervenção, abaixando os juros e injetando dinheiro nos bancos para garantir o fluxo de empréstimos. Anos depois, essa farra dos juros baixos cobraria a sua conta, arrastando os Estados Unidos e o mundo para a pior crise financeira desde 1929. E mais uma vez, as taxas de juros artificialmente baixas e a injeção de dinheiro nos bancos são as grandes vilãs da atual crise que se desenha no horizonte. Governos ao redor do mundo começaram a interferir na economia por ocasião da crise de 2008, mas esse movimento se intensificou durante a crise sanitária em 2020 e 2021. Dólares foram impressos a uma velocidade ímpar e as taxas de juros foram mantidas artificialmente baixas. Agora, contudo, a conta está chegando. A inflação está corroendo o poder de compra tanto de americanos quanto de europeus, e os governos são forçados a aumentar as taxas de juros. E isso, inevitavelmente, vai retirar as cartas que seguram todo o frágil castelo financeiro mundial. A tendência é que tudo isso desabe em não muito tempo. Mas então, o que fazer? Como o Estado poderá evitar essa crise? A resposta é que não há solução, pelo menos não no Estado. Conforme demonstramos, o Estado é o criador da atual crise e de todas as outras. O Estado cria um problema econômico e a solução apresentada é ainda mais intervenção. Só que cada ciclo intervencionista apenas aprofunda o problema e torna suas consequências futuras ainda mais desastrosas. É por isso, inclusive, que muitos afirmam que a próxima crise será a maior de todas. Ela trará consigo as consequências de décadas de intervenção estatal, aliada à impressão desenfreada de dinheiro. Será que vai sobrar pedra sobre pedra depois disso? Contudo, se não existe solução estatal efetiva, o fato é que nós, indivíduos, ainda temos uma alternativa, e ela se chama Bitcoin. Uma vez que as moedas estatais estão fadadas ao fracasso, uma por uma, restará apenas a autêntica moeda descentralizada, cuja escassez é matematicamente garantida. Contra ela, não podem prevalecer nem os juros manipulados pelo governo, nem as impressoras de dinheiro dos bancos centrais. Em pouco tempo, só haverá dinheiro de verdade fora do Estado. Por isso, talvez não seja a hora de se perguntar qual será o banco mais seguro para você guardar o seu dinheiro estatal de mentirinha durante a crise. Talvez seja o momento de você considerar ser, você mesmo, o seu próprio banco. Deixaremos aqui algumas recomendações de vídeos sobre Bitcoin
Bitcoin, como o Bitcoin funciona e onde guardar Bitcoin. Os links estarão na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!